Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 26 de setembro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, a jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos de casa que estão participando aqui com a gente. E nesta edição, Augusto Aras é o novo Procurador-Geral da República. Lula sofre nova derrota no Supremo Tribunal de Justiça. Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que orçamento continuará apertado. Brasil pode receber 50 bilhões de reais em investimento para infraestrutura em 2020. RM Vale cria mais de 2.000 vagas de emprego em agosto, segundo o CAGED. Taubaté vai abrir concurso público. Governo do Estado quer implantar pedágio flexível durante a madrugada. E uma entrevista com Patrícia Fonseca, coordenadora de Educação Especial da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Lembrando, claro, que você pode participar ao vivo, mandando aqui a sua pergunta aí pela linha do tempo do Facebook. Rápido comercial e eu espero você na volta. Até já. Foi aprovado pelo Senado por 68 votos a 10 em votação secreta para a Procuradoria-Geral da República. Para ser aprovado, o indicado precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Antes da votação no plenário principal do Senado, Aras passou por uma sabatina de mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o sucessor de Raquel Dodge. Sua nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União ontem à noite. A posse do novo PGR como chefe do Ministério Público Federal está marcada para as 10 horas de hoje. Caroline, a despeito do que se discutia bastante, foi até uma votação com uma margem folgada, né? Sim, foi uma tarde bem turbulenta, né? Mas agora, com esse novo procurador, a gente espera que ele cumpra seu papel de atuar com independência, né? E também fiscalizar a todos, né? Inclusive o presidente, que foi quem indicou ele, né? Contrariando ali a lista tríplice. Mas vamos ver o que o Aras vai fazer, né? O que vai acontecer agora com essa nova nomeação da PGR. Não tem dúvida, indiscutivelmente se espera muito, sim, dada a importância do cargo, a quem ele sucede e principalmente pelo momento que vive o país. Então, uma ótima sorte a Augusto Aras aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou contra uma tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Segundo o ministro, não há na lei brasileira norma ou regra expressa que sustente a tese que deve haver prazo diferente para as alegações finais entre réus delatores e delatados. Em agosto, a segunda turma do STF anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, pelo argumento de que o réu delatado não apresentou alegações finais após os réus delatores. Foi a primeira vez que uma sentença assinada pelo então juiz federal Sérgio Moro foi anulada. Fachin foi o único a votar antes da sessão ser suspensa. Hoje, os outros ministros devem se manifestar.
crítico aí, né? Desculpa até, acabei cortando não, um pouquinho fica à você. vontade. Mas é um momento importante, ainda mais que é uma operação que trouxe à tona muitas das corrupções que aconteceram em Brasília, né? E é importante também que eles acentuem preservar os avanços, mas também os erros, né? O abuso de autoridade ali, né? Que aconteceu nessa força-tarefa. Não tem a menor dúvida. E a decisão do STF deve valer apenas para o caso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, mas pode impactar em outros processos, como o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa de Lula também pediu a anulação de 2 condenações: a do triplex do Guarujá, caso pelo qual está preso, e do sítio de Atibaia, caso pelo qual foi condenado em primeira instância. E Lula sofre nova derrota na justiça. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que os diálogos apreendidos na operação Spoofing, material do The Intercept, fossem utilizados como prova compartilhada. Mais especificamente, pediu um anexo no processo que investiga a propriedade do sítio de Atibaia. Por entender que as conversas entre promotores da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba foram obtidas de maneira ilícita, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o compartilhamento com o ex-presidente Lula. Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, entregou à Polícia Federal a senha do seu celular no dia da Operação Desintegração, que aconteceu na última quinta-feira, dia 18. No celular do político, há conversas com outros parlamentares, como, por exemplo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Todo o material apreendido na ação policial passa agora por perícia sem prazo para terminar. Apesar da entrega da senha ter sido considerada um erro do senador, o fato de a Polícia Federal ter a posse do aparelho celular com conversas que podem tratar de articulações políticas aumentou a irritação de parlamentares com a operação. Pois é. E no ano que vem, o orçamento federal, hein? Será que melhora? Sem o pacto federativo, o orçamento continuará apertado, alerta Paulo Guedes. Segundo o ministro da Economia, se a reforma do pacto federativo não for aprovada, serviços públicos correm o risco de serem paralisados a partir do próximo ano. Guedes explicou que o orçamento de 2020 prevê um déficit de 124 bilhões, um pouco melhor que o desse ano, que era de 139 bilhões de reais. Segundo ele, esse volume mostra que vamos manter o nível de aperto no governo federal pelo segundo ano seguido e que as previsões são dramáticas, não apenas para o governo federal, mas também para estados e municípios. A solução para ele é que a classe política recupere o controle do orçamento. Vale lembrar também que o PIB estava previsto para ser alto, né? Ele tinha até sido revelado ali como 2,5%, mas aí nessa semana já mostrou que foi abaixo do esperado, foi menos de 1%. Então o crescimento ele realmente está bem lento, bem abaixo do que a gente espera, e isso é reflexo, né, da instabilidade do governo e o incômodo que também está gerando. Não tem a menor dúvida, e principalmente que quando se fala em controle do orçamento, é sabido desde sempre no Brasil em que a máquina do governo é que gasta mais do que precisaria e principalmente do que deveria gastar. Então é absolutamente necessário na contingência de país e de mundo que se controle o orçamento de maneira efetiva. E para isso tem uma palavra que eu acho que é de ordem para que isso se efetive no futuro. Coragem, muita coragem por aqueles que controlam, que devem controlar esse orçamento, fazer com que isso aconteça. Coisa que também historicamente no Brasil se vê
muito pouco. O Brasil poderá receber 50 bilhões de reais em investimentos nas áreas de infraestrutura em 2020. A estimativa é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que participou ontem da inauguração da nova pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ele esteve nos Estados Unidos nos últimos dias, quando realizou várias reuniões de negócios com investidores estrangeiros, principalmente americanos e canadenses. Segundo o ministro, esse ano o governo contratou cerca de 11 bilhões de reais com leilões de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. Número que, segundo o Tarcísio, pode tranquilamente chegar a 50 bilhões no ano que vem, com os investimentos nacionais e internacionais. Tarcísio também falou sobre o programa de concessão dos aeroportos da Infraero, que deverão passar para o controle da iniciativa privada até 2022. Começando com o bloco dos aeroportos do Norte, em outubro do ano que vem, e assim seguindo o cronograma até o fim do governo Bolsonaro. O ministro disse ainda que ano que vem a pista de Congonhas passará por reformas estruturais, assim como passou a pista do Santos Dumont. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, como eu falei aqui na nossa escalada, já em nossos estúdios, Patrícia Rodrigues Gomes da Fonseca, coordenadora da Educação Especial da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Nós vamos aí comemorar hoje um dia muito especial que eu falo na entrevista e, claro, falar sobre o ensino de Libras na escola. Eu espero a sua participação aí pelo Facebook aqui da SP Rio ou você que está aí pelo Facebook do Jornal O Vale. Rápido intervalo e a gente já volta, espero por você. Pois é, essa semana começou aí com a tão esperada chuva. A gente sabe que ela incomoda, atrapalha um pouco a rotina normal, pegar ônibus, descer e tal, mas como estava precisando. Então vamos agradecer a chuva e saber como é que fica o tempo com ele que sabe tudo disso daí. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia! Áreas de instabilidade vão seguir atuando aqui na nossa região e vão deixar o tempo bem instável. A quinta-feira será um dia de céu nublado a encoberto, com chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos também soprarão com intensidade moderada ao longo de todo o dia. Vamos prestar bastante atenção aí, né? Tomar cuidado, principalmente com a visibilidade nas estradas e também com os ventos. A atenção redobrada deve ser no litoral norte. Por lá, tanto a chuva quanto os ventos tendem a ser mais intensos. E, inclusive, a travessia de balsas pode ser prejudicada aí em algum momento por causa das condições de tempo. A sexta-feira deverá ter uma melhora nas condições do tempo. Não temos previsão de chuva forte para amanhã e o sol deve começar a voltar a aparecer entre nuvens. A previsão é de que a partir de amanhã, a partir de sexta, o tempo vá melhorando gradativamente. Então no sábado o sol já deve aparecer com um pouco mais de intensidade, as temperaturas vão se elevando e assim sucessivamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, muito obrigado a todo mundo aí da Tempo Vale, mas como eu falei, a chuvinha era pra lá de esperada e agora também, quando sair o sol, essa natureza vai ficar pra lá de exuberante. Vamos lá, guarda-chuva, uma galocha e vamos enfrentar o dia. Eu falei a respeito de um dia muito especial e é verdade. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo, dia voltado para a conscientização sobre acessibilidade e a comemoração das conquistas dos deficientes auditivos ao longo dos anos. A Escola Municipal Maria Aparecida dos Santos Roncone, no Jardim Jussara, em São José dos Campos, São Paulo, promoveu
o primeiro, olha que legal, Café com Libras, organizado por alunos e professores. A inclusão e o esforço para uma comunicação com alunos e visitantes da comunidade surda trouxe uma visão diferente a todos. A atividade aconteceu na semana passada e foi pensada nas aulas de empreendedorismo social com alunos do 8º ano, que foram desafiados a criar um projeto inovador que envolvesse a comunidade, trouxesse benefícios sociais e gerasse renda. Referência no processo de inclusão de alunos com surdez, a Escola Maria Aparecida dos Santos Roncone, que conta com 780 alunos matriculados no ensino fundamental, oferece formação pedagógica diferenciada para 24 estudantes com algum grau de surdez. Os alunos surdos da instituição contam com 13 docentes interlocutores de Libras, que acompanham as aulas, interpretando todo o conteúdo e desenvolvendo projetos específicos para a aquisição da língua portuguesa escrita. Nós temos o enorme prazer de receber hoje a senhora Patrícia Fonseca, coordenadora de Educação Especial da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Patrícia, seja muito bem-vinda. E hoje, com certeza, um dia muito especial para todos aqueles que trabalham com isso, mas não só para eles, mas para todos nós. Tem-se hoje uma exposição muito grande dessa deficiência que existe em algumas pessoas, e é com muito prazer que a gente vê que o poder público, através dessa escola também, tem uma presença muito ativa. Sim. Mas a gente quer falar mesmo a respeito desse projeto tão bacana. Como foi isso e de que maneira se dá a evolução disso para a gente se conscientizar cada vez mais da importância dessa inclusão social? Todos os anos, a Escola Maria Aparecida Santos Roncone, ela realiza alguma atividade, principalmente no mês de setembro, né, para difundir, para propagar, né, a escola e também os projetos das crianças que estudam lá dentro do projeto da escola, né, que atende os alunos surdos matriculados na rede municipal de ensino. Esse ano, partindo de uma aluna, né, Maria Eduarda, do 8º ano, ela teve a ideia, unindo-se à disciplina, né, porque eles têm aulas de empreendedorismo na escola, toda a rede tem. Muito bacana isso. E essas aulas são muito inovadoras, essas aulas incentivam os alunos a realmente empreender. E por que não uma escola de inclusão, onde tem os surdos também empreenderem, se eles também têm as aulas? Então foi realizado, né, esse Café com Libras, onde foi planejado pelo 8º ano, mas desenvolvido por toda a escola. Toda a escola participou, do 1º ao 9º. Todas as crianças fizeram parte do projeto e a equipe de professores fantásticas da escola abraçaram o projeto de empreendedorismo, né? E colocaram todas as crianças para trabalhar mesmo. Então, o clima da escola era muito bacana, muito interessante, porque todas as crianças vinham para uma sala onde elas podiam comprar. Tinham vários itens, né, do café, porque o projeto era Café com Libras, e as crianças poderiam comprar, né, chocolate quente, bolo de chocolate, pãozinhos, cachorro quente, pipoca, tudo que envolve o café e que criança gosta, né? Lógico. Eles podiam comprar, mas tinha um detalhe, só podia falar em libras. Olha só. Então exatamente, eles tinham que comprar, pedir, e os surdos, né, matriculados na escola, junto com os ouvintes, atendiam as crianças em libras. Então, desde o momento que você entrava na sala, era tudo em libras. Para pedir, para comprar ficha, para pedir o que você queria. E eles organizaram um cardápio fantástico com tudo em libras, né, com os sinais, indicando ali, né, o valor e o respectivo produto que a pessoa pudesse querer, né? Então, por exemplo, bolo de chocolate. Então, tinha lá o desenho, né, do bolo, o sinal do bolo de chocolate e o valor em reais do lado, para a pessoa poder pedir. Então, mesmo quem não sabia nada da comunidade que foi visitar, poderia, pelo cardápio,
escolher o que ele queria. E essa atividade, ela foi aberta ao público Sim, também? foi aberta à Olha comunidade, a comunidade pôde frequentar, né, instituições também da cidade fizeram visita, estiveram presentes lá. Então foi muito bacana. Os pais foram convidados, todos os pais foram convidados. Então foi assim, um convite foi geral. Que fantástico. Legal, Uma coisa que que agora, até com a participação de toda a sociedade, porque o nome do jogo é inclusão. Exatamente. Não é? Uma dificuldade não é um fator limitante para que a pessoa não tenha uma atuação social Exatamente. tão digna e tão atuante quanto todos os outros. E esse experimento, esta ação, principalmente dessa escola, revela exatamente a preocupação dessa inclusão, não é mesmo, Exato. Patrícia? Exato. E o projeto de empreendedorismo, que está em toda a rede, né, faz parte já do coração da nossa rede, nós podemos perceber ações em todas as escolas, né? E inclusive na Escola Maria Aparecida Santos Roncone, com a participação dos surdos. Então, nessa escola em especial, uniu-se, né, a inclusão com o projeto de empreendedorismo. E a escola ficou muito movimentada e deu certo, e a gente viu que foi muito bacana. Por quê? Porque a inclusão do surdo, ela nos remete a um fator de equiparação. Quando você dá para a criança surda o que falta para que ela seja, né, igualada na sociedade, que é a língua, ela se desenvolve plenamente como todos os outros. Né? Então, quando ela tem acesso, né, à língua de sinais, ela se desenvolve como as outras crianças e são capazes tanto quanto as outras. E o mais interessante é a participação das outras crianças. É o que eu ia comentar. Exatamente, é muito bacana. É incrível a participação das outras crianças aprendendo Libras com os surdos da escola. Porque lá na escola vocês não ensinam só os deficientes, mas ensinam os ouvintes os sinais, né? Porque eles querem conversar, eles querem ser amigo, eles paqueram, né? Então, eles precisam saber os sinais. Legal, então, é o tempo todo perguntando para o professor, né? Bate na porta. Um parênteses aqui, você é fluente em Libras. Eu tento. Eu vi você fazer vários sinais. Ela tá falando isso é muito A gente bacana. tenta, porque na verdade a Libras ela é uma língua viva. Então, assim como a língua portuguesa, ela está em constante transformação e desenvolvimento. Então, é preciso um estudo constante por parte de todos aqueles que estão ali na comunidade surda, inseridos nessa comunidade e também que trabalham na escola. Então, é preciso um empenho, né, de um estudo constante que a rede oferece para os professores da escola, né? Esse aperfeiçoamento na língua de sinais. Legal. Então, a gente tenta ali, né? E o muito interessante, voltando à situação das crianças, é que o tempo todo as crianças da escola estão atrás dos professores, né? Dos intérpretes, interlocutores de língua de sinais da escola. Professora, como é que é esse sinal? Professora, como é que fala isso? Professora, eu quero falar para ele que, né, vamos brincar. Então, eles estão... E acaba aprendendo. Exato. E qual é a melhor forma de se aprender uma língua? Estando inserido no meio dos falantes dessa língua. Não tem a menor dúvida. Por isso as e crianças... praticar também. E praticando, né? Então, as crianças da escola, por estarem inseridas nesse contexto, né, as crianças ouvintes, elas acabam aprendendo. Eu tive o prazer de ir lá na escola uma vez fazer uma matéria e eu fui para uma turminha, acho que de pré, e aí a professora estava contando uma historinha. Devia ser primeiro ano. É isso. E ela estava contando uma historinha e a intérprete estava fazendo a historinha. E aí as crianças perguntavam, professora, mas como que eu posso falar para ele isso? E eu achei incrível, porque você pensa, poxa, é tão simples. Muito e você está incluindo ali. E você está trazendo um outro universo para a criança que tem deficiência. Ela não vai enxergar como deficiência, né? Exatamente. E é uma língua reconhecida, né? A Libras ela é reconhecida desde 2002, né? Por uma lei instituída como língua, né? Então, nós precisávamos propagar mais essa língua, né? E é exatamente o que a escola faz, o que a rede procura fazer. E você percebe que as crianças, elas querem aprender, elas querem conversar, né? E uma coisa muito interessante, que é muito bacana de se dizer, surdo adora ensinar.
As pessoas às vezes ficam com vergonha, achando que o surdo vai ficar bravo ou que o surdo não vai querer conversar. Não, eles querem conversar, eles querem te ensinar. Então precisa perguntar para ele, olha, isso aqui, Como é que eu falo como isso, sinal, né? Como é o sinal? Pergunta, como é o sinal disso aqui, né? Nós precisamos perguntar, porque eles adoram ensinar. Na verdade, eles adoram conversar, como todas as crianças, né? Não tem dúvida, como todas as crianças. Não tem dúvida. E, Patrícia, uma coisa que também, revelando a importância disso daí, que eu acho muito legal, é o fator multiplicativo. Sim. Por exemplo, o evento Café com Libras aí, ele trouxe a oportunidade para pessoas, os pais, que às vezes não têm aquela convivência, participarem desse evento, verem a dinâmica disso daí e serem multiplicadores. Para isso que você acabou de falar, é uma informação preciosa. É porque realmente existe uma certa resistência por parte da gente, às vezes, eu vou ficar... Fica com não, vergonha. pergunte para ele, pergunte para ele. Exatamente. Mas, e aí eu quero emendar com uma coisa. É uma preocupação do poder em São José dos Campos com relação a isso daí, e isso daí... excetuando-se ou incluindo-se a escola Ronconi aqui, como é que isso é distribuído? Existem mais unidades que trabalham especificamente com isso daí? Ou, no caso, trata-se só da Ronconi? Só um adendo a isso também. Eu lembro que eu conversei com a Gisele e ela tinha comentado que a escola acabou se tornando referência não só para o município, mas como para o estado, né? Olha que bacana. Toda a região. Na verdade, é assim, o projeto, ele abarca os alunos da rede municipal de ensino. Certo. Então, é para todos os alunos que estão matriculados na rede e que a família faz a opção pela língua de sinais. Entendi. Essas crianças são matriculadas na MF Ronconi. Então, todas as crianças que fizeram adesão pelo projeto, que a família fez adesão pelo projeto, estão lá. E aí a rede oferece para eles tudo o que eles precisam para estarem ali. Porque nós temos crianças da cidade toda, né? De diversos bairros da cidade, que tem o transporte público, né? O transporte da prefeitura para chegar até a escola. Então, o transporte vai, busca na casa, deixa na escola, depois leva de volta para casa. Então, todos os bairros da cidade estão contemplados na escola Ronconi. Entendi, Entendeu? Perfeito. Escola essa que, como a Caroline falou, já é referência. Já é referência, Exato, exatamente. O projeto ele teve início em 2011, né? Mas hoje a gente percebe que com o crescimento, né, do projeto e do número de alunos também, a escola se torna uma referência, porque a escola também faz o papel dela de estar sempre buscando, de estar sempre inovando, né? De estar sempre se aperfeiçoando. Eu lembro até que começou a fazer um site, né? Que tinha... Sim, a escola tem um site, né? Onde ela divulga as ações, né? Que acontecem na escola como um todo, mas principalmente o projeto. Porque tem que se ressaltar que todas as escolas de São José dos Campos da rede municipal são escolas de inclusão, né? Estão abertas à inclusão. E no Ronconi específico tem o projeto bilíngue. Então, no site da escola são divulgadas todas as ações da escola e as ações do projeto. E qual é esse site, o site da escola? O site da Maria Aparecida Santos Ronconi está disponibilizado no nosso portal, né, da Prefeitura de São José dos Campos. É só entrar lá que você vai encontrar o site da escola e os alunos fazem matéria, né, para o site. Isso que é muito interessante. Eu lembro... Os alunos alimentam esse site e né, todos eles, né, surdos e os ouvintes. Eu lembro que eu até assisti uma historinha que tinha disponível no site, que é os próprios alunos fazendo os sinais da historinha, que tem para os ouvintes, mas também tem para os surdos. Achei incrível. Assim, inclusive, a propaganda, né, do Café com Libras foram os alunos chamando em Libras. Que legal, gente. Vários alunos, inclusive a Maria Eduarda, a menina aqui, né, que teve a ideia, que teve a ideia, fazendo em Libras, chamando toda a comunidade surda para estar lá presente, e a comunidade surda esteve presente, né? Só para um adendo também, tá tendo mais um restante de programação ainda na escola, né? Sim, continua assim. Se é aberto para o público. Sim, as programações continuam até o final do mês, estão disponíveis no site, né? Nós temos uma conversa com ex-alunos da escola, né? Onde uma aluna vai estar lá para poder conversar. Sábado nós também temos uma palestra
Todas estão disponíveis no site e aberto ao público. Perfeito. Né? Nossa, que legal. Você, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu vou aqui. Hoje, 26/9, às 14 horas, palestra com o surdo Emerson Cupido. Emerson, isso. Emerson Cupido Guedes, os desafios enfrentados por ele e a importância da família aprender Libras. Que legal. Exatamente. Hoje também, às 15h30, 15h30. no Teatro A História dos Surdos. Exatamente. É importante ressaltar que o Emerson, ele é surdo, né? E ele vem trazer um pouco dessa vivência dele para toda a comunidade da escola e para as pessoas que estiverem lá presentes. E isso é um incentivo, uma boa ideia da escola para mostrar para o surdo um modelo, né? De sucesso, que ele pode, que ele consegue, que eles são capazes, né? Não tem a menor, um exemplo Exatamente, muito interessante, né? um exemplo muito interessante. Logicamente que as dificuldades vão existir, mas assim como tem para mim, como tem para todo mundo, né? Para surdos e ouvintes, para que os surdos percebam que não é a surdez que traz a dificuldade, mas a própria vida. E que todo mundo é capaz de vencer essas dificuldades. Não tem a menor dúvida. E concluindo aqui a história dos surdos, amanhã, dia 27. Dia 27, às 14 horas, roda de conversa com a ex-aluna Aline de Souza Silva. E dia 28, já no sábado aí, a palestra Ser Surdo nos Dias de Hoje, com a professora surda Silvia Sabanovite. Sabanovite é uma surda de São Paulo. Ela traz formação para a escola, né? É uma surda de referência, formada, mãe de surdos, vó de surdos. Interessante. E muito interessante. Trabalha também em São Paulo na comunidade, é muito atuante, traz formação inovadoras, né, inovadoras para a escola. Um testemunhal absolutamente imperdível, né? Sim, não. A Silvia, a família toda da Silvia é surda, né? Então ela tem, assim, muitas histórias. Histórias e muita experiência. Muita experiência para contar. Para contar, não só para os surdos, mas também, principalmente, para a família, né? Sim. Certo. E, Patrícia, tudo isso acontece lá na escola? Tudo isso vai acontecer na escola. Me corrija também se eu estiver errado. Sim. Que fica a escola Roncone, fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, 400, no Jardim de Jussara, em São José dos Campos. Isso, exatamente. Pertinho do estádio do Martins Pereira. Ótimo. Eu adoro como fala assim, porque você sabe que gente do interior, esse nome de rua é complicado. Olha para paulistano. Isso daqui fica perto de alguma coisa, a gente consegue Jardim chegar. Paulista, pertinho do estádio, logo ali do lado, e toda a comunidade ali vai poder indicar onde é que fica a escola. E é muito bacana relembrar, né, que hoje o Dia Nacional dos Surdos, mas dia 30, Dia Internacional dos Surdos. Hoje comemora-se o Dia Nacional porque remota-se a criação da primeira escola para surdos na cidade do Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, no ano de 1857. 1857. Isso. Hoje também referência no Brasil todo, o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, na cidade do Rio de Janeiro. O nosso abraço aí a todo mundo, né, toda a comunidade surda também do Rio de Janeiro, né, que hoje também estão em festa lá. E São Paulo aí abraça o Rio de Janeiro, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Esse dia é muito especial, né? É uma referência para nós, a escola do Rio, né? Lá no bairro das Laranjeiras. E é isso, então. E dia 30, Dia Internacional dos Surdos. Nossa, que coisa bacana, Patrícia. A gente agradece demais a gente ver e acreditar que sim, o nosso poder público está preocupado com isso. E claro, aqui vou jogar confetes em você. Gente que está à frente, porque ela estava aqui esperando, porque na verdade ela está trabalhando. Hoje o dia vai ser muito cheio para ela, mas teve aí a fineza de participar com a gente aqui. Doar um pouquinho do tempo para falar de um assunto tão importante, né? É muito importante ressaltar a preocupação da rede, né, e todo o apoio que a rede tem dado a todo o processo de inclusão como um todo, né? A inclusão do surdo, a inclusão do deficiente na rede municipal de ensino e a capacitação que tem sido oferecido para todos os professores da rede. Então a gente percebe esse carinho e essa preocupação com esse público, né, que outrora tão esquecido, né? Mas que agora
escreve uma nova história na educação municipal de São José dos Campos. Perfeito, espero que continue sempre assim, né, incluindo muito mais. Sim. E o poder público conseguindo capacitar ainda mais professores, funcionários para ter essa inclusão. Então, legal. Com certeza. Patrícia, grande prazer em receber Patrícia Rodrigues Gomes da Fonseca, fiz questão de dizer o nome inteiro, coordenadora de Educação Especial da Secretaria de Educação Só um adendo aqui, a gente teve várias participações agora, mas uma especial aqui da Gabi Pedro, que ela tá dando parabéns pelo trabalho de vocês com os surdos. Olha, você já é fluente, Patrícia. Não sou não. Que legal, parabéns, Patrícia, nós agradecemos demais. Lembrando, hoje o dia do surdo, mas todo dia é dia de você fazer o certo, de você fazer o bem e de fazer principalmente uma coisa que é imprescindível, a inclusão com respeito. Eu agradeço, isso mesmo. Eu agradeço demais, Patrícia. Boa sorte, bom trabalho para você. Vocês também. Muito obrigado. Muito bem lembrado que a inclusão acontece o ano todo. Não tenha dúvida. Né? Não é só no dia de hoje, mas sim o ano todo e para todas as deficiências. Não tenha a menor dúvida. A gente agradece aqui. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Olha, é sempre muito especial para a gente, quando a gente pode trazer, claro, para você, matérias do peso, a entrevista, a conversa que nós tivemos hoje com a Patrícia Fonseca, a respeito de um assunto tão importante a todos nós. Ela lembrou muito bem da necessidade da inclusão todos os dias de tudo, de todas as deficiências. Faz parte da gente como sociedade estar atento a tudo isso daí. E a gente teve uma participação legal aí também, né, Caroline? A gente não conseguiu falar conforme foi indo, mas ela recebeu vários bom dias, apesar do tempo estar assim todo preguiçoso. O Gustavo Ferreira mandou bom dia pra gente, a Fátima Serafim também. Aí teve aquela participação lá da Gabi, né, parabenizando o trabalho do pessoal com os surdos, que é realmente muito importante, e eu pude ver isso na prática e fiquei maravilhada, de verdade. Não tenho a menor dúvida, creiam, o abre aspas, e claro, acima de tudo, a SP Rio Mais está aí sempre atento e, claro, sempre aberta para todas essas ações que realmente fazem a diferença para a nossa sociedade, tá bom? E vamos tocar o jornal, né? E vamos lá. Tocar o barco, como já diria nosso querido... Nossa, fugiu o nome dele pra mim. Como meu avô sempre dizia isso daí também. O jornalista Boixá. Boixá. Vamos tocar o barco, então, saudoso Boixá. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgados ontem, mostram que o Vale do Paraíba teve aumento de 16% nos casos de homicídio em agosto, em relação ao mesmo mês de 2018. Em agosto, foram registrados 28 assassinatos na região, sendo 27 homicídios e um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As cidades mais violentas foram São José dos Campos, com 6 mortes, Taubaté, com 2 mortes e Jacareí, com 3 mortes. Todas consideradas mortes violentas. Já os registros de roubos e furtos registraram queda na região. No mês passado, registrados 566 roubos e 1.703 furtos. Bom, o Vale do Paraíba, desde 2010, é considerada a região paulista mais violenta, e apesar de ter tido uma queda em 2019, ainda está longe de ser considerado uma área, deixar esse posto, vamos dizer, de região mais violenta. Então, são dados positivos, vamos dizer assim, né? Mas ainda preocupantes. Muito alarmantes mesmo. E a economia na região metropolitana do Vale. Assunto claro para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. A economia da região metropolitana no Vale do Paraíba gerou 2.085 empregos em agosto,
o que não ocorria um saldo tão positivo assim há 5 anos e 7 meses. Em fevereiro de 2014, a região anotou o saldo de 2.861 novos postos de trabalho. Trata-se do segundo mês consecutivo gerando novas vagas no mercado de trabalho, depois de 2 meses seguidos de corte. Com isso, o saldo acumulado de janeiro a agosto no Vale do Paraíba é de 3.273 empregos, o melhor resultado para o mesmo período desde 2013, quando a região criou 4.466 novos postos de trabalho nos 8 meses do ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. A geração recorde de empregos em agosto deu-se principalmente pela recuperação do setor de serviço, que havia cortado vagas durante 3 meses seguidos. No 8º mês do ano, o segmento gerou 1.037 empregos, o que não ocorria desde fevereiro, quando abriu 1.346 vagas. É isso, um grande abraço, Xandu Alves, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, um grande abraço a você, a todos aí da redação do Jornal Vale, esse nosso grande parceiro. Economia é sempre economia é sempre uma preocupação muito grande, né, Carolina? Ainda mais quando envolve trabalho, né? A gente já comentou do Guedes, né, que o PIB deu não está recuperando direito, foi menos de 1%, e o ritmo do trabalho aqui no Vale do Paraíba ainda é lento, não é animador. Desde 2014 a gente teve uma perda muito grande de postos de trabalho, foram cerca de 50 mil pessoas que perderam trabalhos de carteira assinada. Então a gente sabe que tem muita gente trabalhando de maneira, não ilegal, né, mas não sendo CLT, trabalhando às vezes... De maneira informal, né? De maneira informal. Então... a recuperação não é muito animadora para os próximos meses, mas vamos ter esperança. Vamos ter esperança e principalmente trabalhar também, porque isso é uma condição nacional que não se limita à nossa região. Porém, dada a condição até em termos de empresas e tudo que tem na nossa região, é preocupante. Mas falou muito bem. Vamos fazer a nossa parte e vamos esperar o melhor. E aí, como já temos esperanças, a Prefeitura de Taubaté tem uma boa notícia, né? Tomara que seja uma boa notícia para você que está esperando aí. A Prefeitura de Taubaté abre nesta semana inscrição para 2 concursos públicos destinados ao preenchimento de 34 vagas com salários entre R$ 1.400 e R$ 3.200. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 ou 10 de novembro. Essa variação aí é porque é conforme o curso, tá? Mediante ao pagamento de taxa de R$ 15,65. De acordo com a Prefeitura, são oferecidos cargos como os de agente fiscal de transporte público, arquiteto, assistente social, instrutor de esportes, agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias e agente de controle de vetores. Os editais estão disponíveis no site da empresa responsável pelo concurso ou no site da Prefeitura, tá? E contra uma nova reintegração de posse, integrantes do movimento Coração Valente foram às ruas na tarde de ontem para pedir medidas de habitação ao prefeito Isaías Santana de Jacareí. As famílias que ocupavam um terreno no Rio Comprido até outubro do ano passado deixaram o local após uma ordem judicial de reintegração. Depois, em menor número, migraram para o terreno atual, que fica no Bandeira Branca 2, onde também foram alvos de decisão que determinou a saída do local. Na manifestação, a líder do movimento cobrou uma posição da prefeitura. Abre aspas. Fomos exigir do prefeito para que ele faça alguma coisa. Interceda por nós aqui, já que a gente sabe que essa terra vivia abandonada, disse Elisângela Silva. No processo, a Defensoria Pública justifica a necessidade de políticas públicas que possam permitir uma forma de moradia para a população sem teto. Em nota, a Prefeitura de Jacareí descreveu as urgências da Prolar, fundação destinada para a área de habitação na cidade. Abre aspas. A administração reforça que o Programa Habitacional de Jacareí, coordenado pela Prolar,
tem como prioridade a regularização fundiária de diversos bairros do município. A construção de unidades habitacionais só será possível com o apoio dos governos federal e estadual e atenderá à lista de espera do município, concluiu a nota. Uma reunião deve ser agendada entre integrantes do movimento e o prefeito. A Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba confirmou ontem novo caso de sarampo no município. Uma mulher de 39 anos, moradora do Socorro. Ela foi medicada e passa bem. A prefeitura informou que toda a região já havia recebido bloqueio durante a suspeita da doença. Até agora, são 8 casos registrados no município em 2019. A prefeitura faz a investigação de outros 21 possíveis casos. O governo do estado de São Paulo quer implantar no ano que vem o pedágio flexível, projeto que visa diminuir em 50% o preço dos pedágios de rodovias estaduais e vicinais em horários pré-estabelecidos. De acordo com o governador João Dória, a intenção é tentar reduzir os preços com a renovação de concessões e, assim, a partir de 2020, passar a implantar a proposta nas rodovias. Inicialmente, a ideia aponta que os preços sejam reduzidos pela metade das 22 às 6 horas, ou das 23 às 7, dependendo da rodovia. Abre aspas. Com a renovação das concessões, podemos ter gradualmente uma redução e, além disso, o pedágio flexível para facilitar uma alternativa para o transporte de cargas e até mesmo o de passageiros, disse o governador João Dória. E a partir da próxima terça-feira, dia 1º, o Hospital Municipal de São José dos Campos passa a cobrar pelo uso do estacionamento. Conforme matéria do G1, haverá possibilidade de isenção para caso de pacientes e acompanhantes de pessoas internadas. Os valores cobrados aos demais frequentadores vão de R$ 2 a R$ 80. Segundo a Prefeitura, a mudança vai garantir maior fluidez de ambulâncias e carros especiais da saúde, seguro dos veículos para ressarcimento em caso de roubo, além de melhoria na segurança próximo ao hospital. E, Caroline, realmente já havia aí uma conotação de que estavam havendo muito furto e roubos de veículos ali na área no hospital municipal, né? A gente já sai dos dados da SSP, que tiveram ali um número menor de roubos e de furtos, mas é preocupante, ainda mais sendo numa área pública, né? E lá em Taubaté, por exemplo, no hospital regional, é cobrado sim para você estacionar o carro. Eu acho bacana porque é uma medida protetiva, né? Você não vai culpar ninguém, porque realmente não tem ali um segurança para cuidar daquela área e tudo mais. Então é uma medida protetiva, mas vamos ver como é que vai funcionar, né? Não tem dúvida. E uma outra coisa também, há de se registrar aqui o volume de movimento no hospital, aqui em São José dos Campos. Então realmente ficaria muito difícil não fazer isso em um determinado momento. Pois é, após a eliminação no Campeonato Paulista, o São José Basquetebol fechou a contratação de mais 3 atletas para a disputa do NBB. Os atletas são o ala Léo Eltink, o pivô Abner e o ala pivô argentino Agustín Ambrosino. Os novos contratados são esperados para o treino de hoje no Lineu de Moura. Lembrando que a estreia do São José no NBB será no dia 15 de outubro contra o Paulistano em São Paulo. Já pega a pauleira logo no começo, né, gente? Você gosta de basquete, Caroline?
assim, entendo pouco, para falar a verdade. De esporte, acho que a única coisa que eu entendo melhor é um pouquinho de futebol ainda, e olha lá. É mesmo? Sim. Bom, mas de qualquer forma... E vôlei, porque, né, como boa taubatiana, né, que o meu... Não tem dúvida, grande por favor, time, né, não grande tem a time menor dúvida. de Taubaté, né, então, mas, ok, vamos lá. Vamos lá, não é uma especialista em esporte, mas torce aí pelo time da cidade também. Parabéns ao vôlei de Taubaté, grande time mesmo. E vamos ao esporte. Infelizmente, não deu. O Corinthians empatou por 2-2, mas foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle, do Equador. Agora, os equatorianos esperam o vencedor da outra semifinal. E falando nela, o Galo vai à luta. O Atlético Mineiro enfrenta hoje o Colón da Argentina a partir das 21h30 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No jogo de ida na Argentina, o Colón venceu por 2-1. Por isso, a equipe mineira precisa de uma vitória simples por 1-0. Boa sorte ao Atlético. E aqui na região, o Taubaté Futsal está em busca do embalo. Os taubateanos enfrentam o Paulo do Gato. Ou será o Pulo do Gato? Puxa vida, nosso editor de esportes aqui se enganou, mas é Pulo do Gato, às 19h45, no ginásio Roger Ferreira, em Campinas. A equipe da região busca a segunda vitória seguida no Campeonato Paulista. Pulo do Gato, ratificando aqui, tá? E olha só essa notícia aqui pra gente encerrar, é bem legal, hein? Vamos lá. Uma notícia para quem ama o futebol. Olha que legal. O torcedor do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, Railson Silva, morador de Patos, no interior da Paraíba. Olha a distância, né? Olha a distância. Um ênfase aqui Primeiro da é a distância. Paraíba, que abriu mão de um bem essencial para o seu trabalho, a bicicleta. Olha só. Sensibilizado pela vaquinha online criada pelo clube para construir seu centro de treinamento, o vascaíno de 26 anos, lá da Paraíba, vendeu seu meio de transporte por R$ 130 para doar à campanha. A comovente história de Railson chegou ao conhecimento de alguns vascaínos que, claro, sensibilizados, decidiram se aí mobilizar para realizar um sonho do torcedor: ir a São Januário pela primeira vez para ver seu time do coração de perto. Railson vai ao Rio de Janeiro assistir o jogo entre Vasco e Santos no dia 5 de outubro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, ganhará uma camisa oficial do clube e o principal, uma nova bicicleta para poder voltar a trabalhar. Nada mais justo, né, Glauco? Nada mais justo, Caroline. Falou muito bem. Bom, que bacana essa história aí, muito legal, né? Existem várias histórias, como eu vejo sempre nas redes sociais, não é só futebol, né? É amor. Não tem dúvida, A gente viu aí os torcedores do Palmeiras ganhando pela FIFA como os melhores torcedores, né? A mãe narrando o jogo pro filho, mais uma história aí de torcedor. E você? Quero saber agora, o que você faria pelo seu time do coração? Glauco, você tem algum time do coração? Não, na verdade eu não sou muito ligado em futebol e não torço para nenhum. Mas é interessante que essa fidelidade, eu não vou dizer nem fanatismo, mas essa fidelidade ao time leva a esses exemplos. E o que vale aqui não é o valor, né? Mas o exemplo que ele tem. E é o coração, né? É o coração. Que mandou ali, né? Porque a gente até um amigo meu sempre fala que futebol não é só futebol, é uma religião, e é verdade, né? Muita gente leva como religião e abre ali, faz um amor diferente pelo time e tudo mais, faz um agrado pro time. Não tenho a menor dúvida, mas em se tratando de time de futebol ou de qualquer outra coisa na vida, é importante, claro, que se tenha bom senso e calma com as coisas. Tá de parabéns aqui o Railson da Silva, parabéns a toda a coordenação lá do Vasco da Gama, também pela sensibilidade
E a gente espera que o Railson aproveite muito a sua ida ao Rio de Janeiro. Espero que ele apareça aí para dar os relatos e a gente dar um remate nessa história aí, de final feliz, né? E fica a dica da Carolina, quer saber o que você faria pelo seu time. Quem sabe numa próxima edição. Uma ótima quinta-feira a você. Muito obrigado, Caroline. Amanhã estaremos de volta aqui, né? De volta com mais um Abre Aspas, claro, e sempre esperando por você. Ótimo dia e até amanhã. Até amanhã.